Seja muito bem-vindo à casa de Deus. Obrigado, Del, Nilza. Nós estamos ao vivo pelo YouTube. Que Deus alcance aí a sua vida, de onde você estiver, e libere bênçãos sobre você. Eu queria saber se já chegaram aqui os verdadeiros adoradores. Fala comigo, Deus procura verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores já chegaram para o culto. Sai um glória a Deus misturado com aleluia aí, adorador. Amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre a verdadeira adoração. O que é a verdadeira adoração? Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 10. Quero começar por esse texto. Só que antes de nós lermos, eu quero te lembrar de qual contexto esse texto pertence. Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão pelo profeta João Batista. Quando ele saiu da água do batismo, o Espírito Santo veio sobre a vida dele. O céu se abre e vem uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, me alegro. Daquele momento em diante, o Espírito Santo guiou Jesus até o deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus passaria por uma prova, por uma tentação, era um teste. 40 dias sem comer, ele bebeu apenas água. No final dos 40 dias, a Bíblia diz que Jesus teve fome. E então apareceu o tentador. A primeira tentação foi a mais leve, porque em um jogo, em uma disputa, você nunca chega com a maior carta. Você primeiro vai colocando ali as suas estratégias, e quando você percebe que as estratégias mais frágeis não funcionaram, você vem com a pesada. Então a primeira estratégia de Satanás para tentar Jesus e fazê-lo cair foi a mais leve. Ele disse: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ele sabia que Jesus estava com fome. E então Jesus responde: está escrito. Nas 3 tentações, Jesus dá a mesma resposta: está escrito. Porque só se vence tentação pela palavra de Deus. Fala isso para quem está do teu lado: só se vence tentação quem tem a palavra. Pastor, eu não aguento tentação, quando vem eu caio. É porque você está fraco na palavra. Quando a palavra é forte dentro de nós, a gente vence tentação. Jesus respondeu ao tentador, ao diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E então o diabo percebeu que com uma estratégia leve ele não conseguiria. Ele sobe o nível da tentação, pega Jesus, coloca ele no lugar mais alto do templo, chamado pináculo, e diz assim para ele: Jesus, está escrito. O diabo usou a palavra para tentar pegar Jesus. Não se engane, nem todo mundo que fala da palavra é de Deus. Não se engane, nem todo mundo que fala da palavra é de Deus. Pois a Bíblia fala de falsos profetas. A Bíblia fala: muitos naquele dia vão me dizer: mas Senhor, profetizamos em teu nome, fizemos milagres, expulsamos demônios, curamos enfermos. E Jesus lhes dirá explicitamente: eu nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. Quando você vê uma pessoa falando da palavra, não acredite que aquela pessoa é de Deus, até que você veja frutos do Espírito na vida daquela pessoa. Porque falar da palavra, até papagaio aprende a falar. Então o diabo chega e diz assim, pode deixar o texto por favor, pode deixar. O diabo chega e diz assim: está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guardem. Você pode pular aqui de cima, Jesus, Deus vai te guardar. Jesus então responde ao diabo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha a importância de você conhecer a palavra.
Paulo disse a Timóteo que nós precisamos nos apresentar a Deus aprovados, sem nada do que envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa aprender a manejar essa palavra. O diabo pode tentar você usando a palavra. O diabo pode tentar te dar uma rasteira usando a Bíblia. Quantas vezes alguém chegou em mim e disse: pastor, encontrei um sócio, e ele falou muito de Deus para mim. Foi um sinal, pastor, olhe para cá, foi um sinal, pastor, que aquela sociedade iria dar certo. Ele falou muito da Bíblia. E depois essa mesma pessoa me procurou meses depois dizendo: pastor, era um bandido, vigarista, ladrão, safado, que usava o nome de Deus. Então cuidado, cuidado, não é porque fala em nome de Deus que é de Deus. O diabo falou a palavra para Jesus, pode pular, está escrito no Salmo 91, que os anjos vão te guardar, mas Jesus conhecia toda a palavra. Opa, melhor, ele não conhecia, ele era a palavra. Porque em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, desceu do céu e habitou entre nós. Aplaude, porque Jesus é o verbo de Deus. Aleluia. Jesus então responde para o diabo na segunda tentação. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo disse: eu preciso agora usar a maior carta, eu preciso usar agora o meu maior truque, o meu maior golpe, eu preciso atacá-lo agora violentamente, porque ele já se esquivou das duas primeiras. E então o diabo usa a sua maior tentação. Qual? O que a gente vai falar aqui agora. O diabo pega Jesus, coloca ele em cima de um grande monte, tudo com a permissão de Deus, leva ele e diz assim: eu vou te dar o mundo todo, eu vou te dar toda a glória do mundo, você só precisa fazer uma coisa: se prostrar e me adorar. Olhe para cá, você vai se prostrar e vai me adorar. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. De novo, a gente vence tentação é na palavra. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Fala comigo, e só a Ele servirás. Vamos repetir as palavras de Jesus. Disse: está escrito. Só mais uma vez, vai. Está escrito. Então adora Ele, vai. Adora Ele e diga para Ele: só a Ti eu servirei. Diga para Ele, levanta a sua mão e diga: somente a Ti eu servirei, Deus da minha vida. Bate palma mais uma vez, adora o nome do Senhor. Olhe para cá, abre bem os seus ouvidos, o seu coração, porque Deus vai falar muito com você agora. Quem quer receber a palavra? Olhe para cá, por favor, olhe para cá. Pastor, o diabo só queria que ele se prostrasse e adorasse? Só que nós precisamos saber o que é adoração. Você sabe falar para mim qual que é a diferença entre louvor e adoração? Por que a gente fala louvor e adoração? Não parece a mesma coisa? Mas são duas coisas completamente diferentes. Louvar é cantar. Louvar é celebrar o Senhor. Louvar é o que a gente fez aqui agora. Digno é o Senhor. Nós louvamos. Agora a adoração, escute. Toda vez na Bíblia que você ler a palavra adoração,
No hebraico, a palavra adorar significa, é falado avodar. Repita isso comigo, diga avodar. Avodar é a palavra que significa adoração. Mas o que significa avodar? Escute, avodar significa servir. Avodar significa trabalhar. Então, adoração não é cantar, adoração é servir, é adorar, é trabalhar, perdão. Adoração é trabalhar, adorar é servir, adorar é fazer a vontade do outro. Quando o diabo disse: se você se prostrar e me adorar, o diabo não queria uma canção, o diabo não queria uma música, o diabo não queria uma palavra, não, o diabo queria que Jesus servisse ele, o diabo queria que Jesus trabalhasse para ele. Não era apenas um gesto de fazer assim, ó, eu te adoro, diabo. Não, o diabo não queria isso, ele queria o coração de Jesus, ele queria o serviço de Jesus, ele queria o trabalho, a dedicação, ele queria a entrega, porque avodar é trabalho, adoração é trabalhar. Nunca mais desvincule a palavra adoração de trabalho, de servir, de fazer a vontade do seu Deus. Uma coisa que me chamou a atenção nessa última viagem aos Estados Unidos, uma curiosidade, olhe para cá. Lá, quando alguém vai chamar outra pessoa para ir à igreja, eles não dizem assim, ó, vamos no culto, vamos receber uma palavra, vamos ali para a gente receber uma oração. Não, sabe como que o americano convida outro americano para ir na igreja? Let's go to the service, let's go to the service, vamos ao serviço. Porque na cultura americana, ir à igreja é ir para trabalhar, é ir para servir, é ir para fazer a vontade do Deus que está lá me esperando. Fala comigo assim, vamos trabalhar, diga, vamos trabalhar. Fala para quem está do teu lado, você veio trabalhar, você veio cultuar. Ei, não tem ninguém aqui para assistir culto, você está aqui para fazer o culto, você está aqui para servir, você está aqui para trabalhar. E hoje o nosso trabalho vai ter fruto na terra e no céu. Aplaude ele, igreja. Oh, aleluia. Repita bem forte, avodar significa trabalho, serviço. Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus. A palavra adoração no hebraico tem o sentido de servir. Então, quando alguém na Bíblia dizia assim, vamos adorar a Deus, eles estavam dizendo na verdade, vamos trabalhar para Deus, vamos servir a Deus, vamos fazer a vontade de Deus, vamos anular a nossa vontade, como diz a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Levante a sua cabeça, olhe para cá. João capítulo 4, versículo 23. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Mas a hora vem, e agora é, em que o que, gente? Adorarão o Pai. Fala bem forte, vai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Porque o Pai procura a tais que assim o... Olhe para cá, que assim o adorem. Porque tem uma adoração por aí que não tem nada a ver com a adoração que Deus quer. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Você acha que Deus tem crise de louvor no céu? Você acha que está faltando canção para Deus? 24 horas por dia no céu,
anjos, arcanjos, querubins e serafins declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. 24 horas por dia, 24 anciãos se prostram todos os dias diante de Deus, oferecem as suas coroas de ouro e declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ei, você acha que Deus tem crise de louvor? Não, Ele procura adoradores. E adorar, olhe para cá, adorar não é cantar, adorar é trabalhar. Adorar não é cantar, adorar é servir. Se você prostrado me adorar, eu te dou o mundo todo. O diabo estava dizendo: se a partir de agora você se prostrar diante da minha vontade e me servir, eu te dou tudo. Essa era a tentação, esse foi o convite. Só que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Mas pastor, o que é a verdadeira adoração? Que conversa é essa de adorar em espírito e em verdade? Eu vou te ensinar, olhe para cá. Olhe para cá. Sabe quando foi que Jesus falou isso aqui? João 4. Jesus estava em Samaria, no poço de Jacó. Aí chegou uma mulher para buscar água. Tu conhece a história, você lembra? E ele pediu água para ela, e pá, aquela conversa toda. E aí ele falou: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria água, e eu te daria da água da vida. E aí ele fala assim: vai chamar teu marido. Ela fala: mas eu não tenho marido. Jesus diz assim: é verdade, você já teve 5, e esse que você mora com ele agora não é o teu marido. Aí ela fala: vejo que tu és profeta, chama a cidade toda e tá. Aí chega uma hora da conversa que ela vira para Jesus e diz assim: Senhor, os nossos pais dizem que nós devemos adorar aqui no Monte Gerizim, aqui em Samaria. Os judeus, que são vocês, dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém. Onde que a gente tem que adorar? Aí Jesus diz para ela assim: filha, Deus está procurando verdadeiros adoradores que não escolhem lugar para adorar, mas adorem em qualquer lugar. Fala comigo assim: o verdadeiro adorador não escolhe lugar. Fala comigo: adora em qualquer lugar. Só que você acabou de ouvir que adoração é o quê? Adoração é o quê? É trabalho, é servir. Fala bem forte: adoração é o quê? Tá, então Jesus está dizendo que o verdadeiro adorador não escolhe lugar para trabalhar. Ele está pronto para todo trabalho em qualquer lugar. Eu quero servir na igreja, mas eu quero servir só no altar. O verdadeiro adorador não escolhe lugar, ele adora em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque a verdadeira adoração em verdade é aquela que a gente adora em público e adora no secreto. Porque ela é verdadeira, ela não é teatral. Olhe para mim. A verdadeira adoração não escolhe lugar. A verdadeira adoração não é um teatro, não é para aparecer, não é para ser aplaudido por homens. A verdadeira adoração em espírito, ela está ligada com Deus o tempo todo. E quando ela é verdadeira, a pessoa canta na igreja, canta no chuveiro, canta no quarto, canta no carro, canta no trabalho, canta na rua. Não escolhe lugar para servir, para trabalhar e para adorar a Deus. Eu quero trabalhar para Deus, eu quero servir a Deus, eu quero adorar a Deus, mas tem que ser no diaconato. Por quê? Deus te chamou para o diaconato? Não, pastor, eu quero trabalhar para Deus, eu quero servir a Deus, mas tem que ser tocando violão, tocando piano, tocando bateria. Tem que ser. Por quê? Uma pergunta que eu faço sempre, olhe para cá. Uma pergunta que eu faço, eu quero fazer essa pergunta para você. O que você faz aqui na igreja, você faz em casa quando está sozinho? Você faz quando está só você e Deus? Eu quero dançar na igreja, pastor, eu quero dançar. Ótimo, que bênção, glória a Deus. Mas quando você está só você e Deus, você dança? Você canta, você toca? Você dá para Ele o seu culto, o seu louvor?
A verdadeira adoração não escolhe lugar. Ela não está condicionada a lugares, a pessoas, porque ela está ligada direta no céu. Levante a sua cabeça, olhe para cá. Deus está à procura da adoração, do serviço verdadeiro, não aquele que é feito para ser visto. Sabe qual era a maior bronca de Jesus com os fariseus, os religiosos da época? Eles perseguiram Jesus o tempo todo, e foram eles que entregaram Jesus para a morte. Sabe qual era a maior bronca deles com Jesus e de Jesus com eles? Porque Jesus sabia que tudo que eles faziam era para aparecer. Jesus sabia que tudo que eles faziam, eles só faziam em público. No particular, no secreto, eles eram outras pessoas. Um dia Jesus falou assim: vocês são como sepulcros caiados. O que é isso, pastor? Vocês são como túmulos, lindos por fora, mármore, tem até enfeite, flor, mas quando abre a gaveta só tem podridão. Jesus disse para eles: eu conheço vocês, vocês oram nas praças para serem vistos pelos homens, mas quando vocês estão em casa, vocês não oram. Vocês cantam para aparecer, mas quando vocês estão sozinhos, vocês não cantam. A verdadeira adoração, pode voltar por favor, a verdadeira adoração é aquela que não escolhe lugar, não escolhe hora, não é para homens, não é para ser visto por homens, não é para ser aplaudido por homens, é para ser aprovado por Deus. Pergunte para o teu vizinho se ele quer palmas de homens ou aprovação de Deus. Pergunta o que ele está procurando. Se não me colocar lá onde eu quero, eu não faço. Você acha que você está adorando a Deus de verdade? Você acha que assim você está servindo ao Senhor? A Bíblia diz, olhe para cá, a Bíblia diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é levado pelo vento do Espírito para onde Deus quer. Irmãos, se amanhã Deus falar assim para mim: Rodrigo, eu não te quero mais no altar, você vai ser agora da recepção da igreja, eu vou continuar adorando a Deus, eu vou continuar servindo. Rodrigo, eu te quero agora lá na igreja da criança, eu peço para ele me livrar desse fardo aí, mas se ele falar que é lá, eu vou me lapidar para isso, eu vou permitir. Rodrigo, eu te quero lá no estacionamento. Rodrigo, eu te quero pregando em outro país agora. Eu digo: eis-me aqui, porque eu não escolho onde eu quero servir. Eu quero fazer a vontade dele. Porque, levante a mão, a vontade dele para nós é boa, agradável e perfeita. E a Bíblia diz que Deus abençoa e ouve a oração de quem faz a sua vontade. Aplaude ele aí, igreja. Aleluia. Pastor, eu quero adorar a Deus, então eu quero servir, eu quero trabalhar, eu quero me entregar, eu quero fazer a vontade dele. Tá bom, mas você não vai fazer a vontade dele só da boca para fora, tem que ser de verdade. Coloque no telão, por favor, Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Quero te mostrar algo. Palavras do Senhor Jesus. Bem como o Filho do Homem, está dizendo dele, não veio para ser, eu não vim para ser servido, mas para para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está dizendo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Uma curiosidade, olhe para cá. Claro que Jesus era um adorador de Deus. Quem acredita que Jesus adorava a Deus? Só que é interessante, como que era a adoração de Jesus? Servindo, trabalhando. Eu acredito que Jesus cantava, louvava, acredito. Aliás, a Bíblia fala de um momento, depois da Santa Ceia, na quinta-feira à noite, antes da sexta-feira da Paixão. Na quinta-feira à noite, Jesus toma a Santa Ceia, e a Bíblia diz que eles cantam um hino, e depois ele vai para o Getsemane, foi onde Judas o traiu. Olhe para cá. Fora disso, não é comum você ver Jesus cantando em público, dançando em público.
Jesus não fazia nada para ser visto pelos homens, pelo contrário, ele curava, libertava, fazia milagres, virava para o povo e falava o quê? Não conta que foi eu não. Ele nunca quis aplauso de homens. As pessoas chegavam para ele e diziam assim: bom mestre. Ele falava: por que você me chama de bom? Bom é só Deus. Qual que era a adoração de Jesus? Eu vou te contar como é que Jesus adorava a Deus. Depois de muitos dias andando, pregando, curando, libertando, falando de Deus, eles pararam e estava todo mundo com fome. E aí os discípulos foram comprar comida. Quando voltaram com pão, biscoito, Jesus falou assim: ó, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Aí os discípulos, sem entender nada: ué, quem foi que deu pão para ele? Quem chegou na nossa frente? Aí Jesus disse: não é desse pão que eu estou falando. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. É isso que me alimenta, é isso que me preenche. Jesus foi e é o maior adorador de Deus, mas a adoração de Jesus era trabalho. A adoração de Jesus era serviço. Não me diga que você está servindo a Deus só cantando. Não me diga que você está trabalhando para Deus só assistindo o culto de igreja. Cadê os seus frutos? Cadê os seus frutos? 1 João capítulo 3, versículo 16. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. E nós o que, gente? Você está dando a vida por quem? Jesus deu a vida dele por nós. E nós estamos dando a nossa vida por quem? O que é dar a vida? Eu tenho que morrer? Não, é se doar, é servir, é trabalhar, é se dedicar a um propósito. Olha o texto, próximo, 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, recursos, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Como que eu posso falar que Deus está comigo, se eu vejo a pessoa necessitada e não faço nada por ela? Agora, olha o versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de obra e em... Fala comigo, de obra e em verdade. Só mais uma vez, diga: de obra e em verdade. A fé sem obras é o quê? Não diga para mim que você crê em Deus e tem fé em Deus se você não tem obra. Sua fé é morta. Se você não está adorando, servindo, trabalhando e tem obras, escute, o amor de Deus, olhe para cá, isso é sério. Nós precisamos fazer esse exame em nós. Se eu não estou trabalhando, servindo, fazendo a vontade de Deus, me doando pela vida do meu irmão, então o amor de Deus não está em mim. E se eu não tenho nenhuma obra, nenhum fruto para apresentar, a minha fé é morta. Você vai lembrar agora, Jesus para diante de uma figueira, procura nela fruto, não acha. O que Jesus faz com a figueira? Jesus amaldiçoa a figueira e ela morre, porque ela não tinha. O que é fruto, pastor? É trabalho, é serviço, são obras. Tiago capítulo 2, coloque por favor, eu quero compartilhar isso com vocês. Esse texto de Tiago 2, Tiago 2,18, por favor. Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas. Não adianta você falar para mim: eu tenho fé, pastor, eu acredito em Deus. Tá bom, então cadê suas obras? Você está servindo, você está trabalhando, você está se doando, você está se dedicando onde? A quem? A que propósito? Eu sou um verdadeiro adorador. Adorar é trabalhar, avodar é trabalhar, é serviço.
Todo mundo que chegava perto de Jesus, ele dava serviço. Escuta isso de novo. Todo mundo que chegava perto de Jesus, ele dava serviço. Qual é o seu serviço no reino? Qual é a sua obra, o seu fruto? Nós não podemos adorar só com a boca. Coloque por favor, Marcos capítulo 6. Coloque esse capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 6. Escuta isso aqui, ó. Marcos 7, 6. Vamos lá. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração... Jesus deu uma bronca na turma, sabe por quê? Porque todo mundo tinha um discurso, mas não tinha coração entregue. Todo mundo honrava a Deus com a boca, mas as atitudes eram diferentes das suas palavras. Deus está procurando adoração. Deus está procurando trabalhadores. Deus quer servos. Deus quer serviço. Passe o texto, versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Pode passar. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. Pode passar. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Jesus outra vez chamou a atenção deles. Por quê? Eles não queriam saber do mandamento de Deus, mas do costume e da tradição deles. Eu aprendi assim, Jesus, é a minha religião, é assim que a minha família faz há muitos anos, de pai, de vô para pai, de pai para neto, é assim, Jesus. Ele diz: não, vocês guardam a tradição, mas negam a Deus. Escute bem o que eu vou te falar agora. Cuidado, para você não ficar preso na tradição e deixar de lado o mandamento de Deus. Pastor, eu não posso me envolver, a minha família tem uma tradição, eu fui criado numa tradição, eu não posso me entregar, eu não posso servir. O que a minha família vai dizer de mim? É isso aqui que Jesus está dizendo. Vocês dão um jeito de negar a Deus para guardar a vossa tradição, mas hoje o Espírito de Deus fala ao teu coração: ei, quebra a tradição e obedece o mandamento. Ei, levante a sua mão e recebe essa palavra. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele quer avodar, Ele quer trabalho, Ele quer serviço, Ele quer entrega. Tem alguém para adorar aí? Bate palma e glorifique o nome do Senhor. Só os verdadeiros adoradores de pé, por favor.